Olá, senhoras e senhores! Bem-vindos a uma semana mais do canal! Seja bem-vindo a esse canal que a gente tem para falar sobre migração para a Espanha, estudar, trabalhar, vistos, autorizações, situação do emprego, etc. Tanta coisa bacana, principalmente muita informação sobre burocracia que você não pode perder. Hoje a gente vai falar sobre exercer a sua profissão aqui na Espanha. Eu recebo muitas mensagens, principalmente de advogados e médicos, mas também de outras profissões, querendo saber como exercer a profissão aqui na Espanha. Então hoje eu vou falar 3 coisas importantíssimas que você deve saber para começar a exercer a sua profissão na Espanha. E depois, a partir da semana que vem, a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre cada profissão específica. Engenheiro, arquiteto, médico, advogado, etc. Hoje eu vou falar 3 coisas só para começar essa sua jornada e você saber entender como funciona um pouco como um brasileiro ou brasileira pode exercer a profissão em território espanhol. A primeira coisa que eu vou te contar é sobre a validade do seu diploma. Se você cursou a faculdade, a sua profissão em qualquer outro país fora da União Europeia, o seu diploma normal, enquanto você tenha ele aí brasileiro, não vale de muito. A gente precisa fazer alguns passos, né? A gente precisa legalizar alguns documentos para que ele seja válido. Isso como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que apostilar esse documento. Ir no cartório, reconhecer a firma de quem assinou o seu diploma e fazer a apostila diária. Depois, se você estudou, por exemplo, no Brasil, vai precisar traduzir por um tradutor juramentado. Esse é o primeiro passo que você vai ter que fazer com o seu diploma brasileiro, independente de que carreira você quer seguir, de qual é a sua profissão. Por quê? Depois daí, o rumo que a gente vai tomar depende de qual é a profissão que você vai desenvolver, que você vai exercer aqui na Espanha. Algumas profissões não é requerido a validação desse título. Para exercer algumas profissões, não é requisito que você faça nenhum tipo de procedimento com ele. Exemplo, Amanda, eu me formei em administração e quero trabalhar como administradora em alguma empresa. Eu tenho que fazer alguma coisa com esse título? A princípio, não, a menos que a sua empresa exija, o que não é comum, com esse diploma apostilado e traduzido, você pode desenvolver as suas funções como administrador sem problema. Se você quer desenvolver alguma profissão que necessita a homologação do seu diploma, essas profissões estão estabelecidas por lei, por exemplo, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dentista. Essas profissões vão obrigatoriamente exigir que você homologue o seu título. É pegar o seu diploma e alguns outros documentos, entregar no Ministério de Universidades para que eles validem e homologuem o seu título estrangeiro. E com isso você possa desenvolver a sua profissão em território espanhol. E existe ainda um terceiro tipo de profissão em que simplesmente o sistema espanhol exige que a pessoa faça uma formação complementária quando se gradua na Espanha. O que é isso? São as profissões que exigem um mestrado habilitante para poder exercer. O exemplo clássico, o advogado. Outro exemplo muito famoso também, o psicólogo ou o arquiteto. Essas profissões, a gente tem uma lista também de quais são as profissões que não podem ser homologadas, por mais que estejam no anexo. São profissões que, ao exigir um mestrado especialista, você não consegue homologar a sua graduação simples para poder ser advogado ou para poder ser, por exemplo, arquiteto ou psicólogo. São profissões em que, obrigatoriamente, você vai ter que convalidar o seu diploma em alguma universidade espanhola para depois fazer o mestrado habilitante e só então poder exercer a sua profissão. O que é esse processo de convalidação? Pois é um processo em que você entrega todas as ementas em alguma universidade, na que você escolher, e é a universidade que vai decidir o que convalida, o que não convalida. O que ela não convalidar, você terá que voltar a cursar essas matérias e só então terá o título dessa profissão. A partir daí, você vai precisar fazer o mestrado habilitante e só então vai poder desenvolver a profissão. Em alguns casos, como é o mestrado de Psicologia Geral Sanitária, você não precisa fazer nada mais depois do mestrado, você já é psicólogo geral sanitário. Mas em alguns casos, como em Direito, uma vez que você convalida e depois você faz o mestrado, você ainda tem que fazer o exame da ordem daqui, né? A prova da ordem que se chama Exame del Estado.
Eu tenho um vídeo especialmente para advogados, vou deixar no link, e vou fazer um vídeo especialmente para psicólogos também. Isso acontece também com alguns tipos de engenharia e a carreira de arquitetura, que eu também vou fazer. Fica ligado, ativa as notificações para você já saber quando a gente lançar esses vídeos novos sobre profissões específicas. Aí você pode estar se perguntando, tá, Amanda, se são profissões que não se homologam e eu não preciso homologar, não preciso convalidar, eu posso exercer diretamente? Sim. Mas também existe um outro procedimento que se chama de equivalência, que é um procedimento bastante usual quando você quer desenvolver alguma profissão que não exige a homologação, mas que você quer ter o seu título reconhecido pelo Estado espanhol. Seja porque você vai fazer algum concurso público, seja porque a vaga em específica que você está solicitando exige que o seu diploma seja reconhecido. E aí, nesses casos, a gente vai fazer um procedimento de equivalência. O que significa? Você vai pegar o seu diploma, vai solicitar ao ministério que faça uma equivalência a um ramo do conhecimento. Então, em direito, se você quiser fazer, que é o que eu fiz, a equivalência do título, porque para poder fazer concurso público era obrigatório, eu pedi a equivalência do meu diploma de direito a um diploma de ciências jurídicas. Então, equivale ao ramo, né, ao estudo, à área do conhecimento de ciências jurídicas. Se você, por exemplo, estudou administração no Brasil e quer fazer essa equivalência aqui também pode. A gente vai ter que olhar na tabela qual é o ramo do conhecimento que provavelmente será, não tenho certeza, mas será ciências sociais, não tenho certeza, a gente teria que olhar, e fazer essa equivalência. Então, eles vão te dar um documento oficial onde consta que o que você estudou no Brasil equivale a alguma graduação dentro dessa área do conhecimento. Amanda, é importante fazer equivalência? Depende do que você busca na hora de exercer a sua profissão aqui na Espanha. No meu caso, eu optei, porque eu não podia fazer a homologação, porque eu estudei Direito no Brasil, mas eu queria fazer o concurso público, então eu optei por fazer a equivalência do meu diploma, que não tem nada a ver com ser advogada, porque para ser advogada eu utilizei a via de Portugal, que eu já também comentei no vídeo, e o vídeo tá embaixo, você pode acessar. Então, pessoal, esse é só o primeiro passo que eu falei, tá? Então, esse primeiro passo é fazer a apostila diária, fazer a tradução do seu diploma e depois solicitar ou homologação, ou convalidação, ou equivalência, e em alguns casos não é necessário fazer nada para começar a desenvolver a sua profissão na Espanha, desde que você tenha, por exemplo, um contrato de trabalho ou que você queira abrir sua própria empresa. Isso é muito comum com as pessoas que estudaram marketing, publicidade e marketing, vão abrir uma agência publicitária, não precisa passar por nenhum processo. Você pode abrir a sua agência, você pode montar a sua empresa na Espanha, cumprindo os requisitos legais para tanto, mas o seu título, simplesmente apostilado e traduzido, é válido. A segunda coisa que você tem que ter em conta, que você precisa levar em consideração se você decide exercer a sua profissão na Espanha: saber espanhol. É isso mesmo, saber o castelhano é indispensável que você domine, como mínimo um nível B2. Como mínimo um nível B2 na hora de desenvolver a sua profissão. Para algumas profissões, inclusive, eu diria que você vai precisar de cursos especializados. Por exemplo, para desenvolver a profissão de advogado ou advogada, você deveria fazer um curso de espanhol jurídico. Para desenvolver a profissão de médico, se você tiver a intenção de fazer o MIR, o nível já é C1, e mesmo assim, eu também diria que você deveria fazer um curso de medicina jurídico. Ou de espanhol médico. E assim, consequentemente. Mas, se você não tem uma profissão um nicho tão fechado, como eu falei, eu vou ser, não sei, vou abrir minha própria empresa, vou trabalhar para uma agência de publicidade. Como mínimo nível B2, você vai precisar dominar para desenvolver bem a sua profissão na Espanha e até para conseguir uma boa oferta de trabalho. Então, se jogue no espanhol, domine o espanhol. Se você tiver inglês, melhor ainda, mas é importante que você consiga se desenvolver no espanhol para você poder desenvolver sua profissão aqui na Espanha. Terceiro ponto que você tem que ter muito em consideração se você decide desenvolver a sua profissão, começar a trabalhar na sua área aqui na Espanha: analisar o mercado de trabalho. Analisar a forma como está estruturado o mercado de trabalho da sua especialidade. Porque é muito comum que a gente tenha uma profissão, como pode ser o professor de educação física, que no Brasil está estruturada de uma forma e na Espanha está estruturada de outra forma. Então você precisa conhecer como é o mercado de trabalho, a estrutura dessa profissão, para saber se até vale a pena você entrar nessa área. Exemplo clássico que eu uso sempre: a questão das pessoas que estudaram no Brasil alguma coisa relacionada com TI.
TI tá super em alta agora. E para você desenvolver a sua profissão de TI, você não precisa, inclusive, passar por nenhum trâmite desse de homologação, de convalidação, nada disso. E você precisa saber que aqui na Espanha é uma área que está muito em alta. Muito em alta. Então, se você já sabe dessa demanda alta de TI, você domina um pouco de espanhol e sabe que não precisa passar nada dessa parte do Ministério de Universidades, você já se prepara para conseguir uma vaga diretamente, já buscar o trabalho diretamente na área que você está buscando. No entanto, existem áreas em que o mercado se comporta de forma diferente. E um exemplo que eu vou dar é de uma cliente super recente que eu atendi tem um dia. E não vou citar nomes, lógico, por respeito, mas ela se formou no Brasil em biomedicina. Aqui na Espanha, eu tô passando informações dadas por ela, tá? Não é nem informação minha, é informação dela. Ela mesma me disse, Amanda, todas as ofertas de trabalho para biomédico exigem uma especialização. Todas exigem que você tenha a especialização. Então é muito complicado você desenvolver a sua profissão dentro de algum laboratório só com a faculdade de medicina. Então ela, por exemplo, obteve a equivalência dela, mas na hora de buscar trabalho ela fica sempre bloqueada porque as ofertas estão todas direcionadas para quem tem a especialização. Então você precisa saber como se comporta também o mercado de trabalho para saber se vale a pena ou não exercer a sua profissão em território espanhol. Se você gostou desse vídeo, dá like, manda para alguém que você sabe que está querendo exercer a profissão aqui na Espanha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vai vir muito conteúdo bom falando especificamente de cada profissão, como desenvolver aqui, como validar a sua faculdade aqui e, principalmente, como poder exercer livremente a sua profissão em território espanhol. Fica ligado, não esquece de dar like. Até o próximo vídeo!